Vamos voltar para o cenário político aqui no Brasil, que já tem muitos problemas para serem resolvidos. A gente vai falar agora com a Aline Beckett, porque o ministro das Relações Institucionais, o Alexandre Padilha, se reuniu com o deputado Elmar Nascimento para tratar da sucessão de Arthur Lira na Câmara dos Deputados. E a Aline tem informações a respeito desse encontro e dessa articulação para o comando da casa. Aline, bom dia. Olá, bom dia, Lívia, e a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. Sim, Lívia, e esse encontro aconteceu um dia após Elmar Nascimento anunciar a sua aliança a um outro candidato à presidência da Câmara dos Deputados, o deputado Antônio Brito, do PSD da Bahia. Os dois não são do mesmo partido, eles são do mesmo estado, mas eles têm ali um histórico de já terem estudado juntos, de se conhecerem há bastante tempo, mas de ter seguido rumos diferentes, caminhos diferentes na política. Na noite de segunda-feira, houve essa reunião entre Elmar Nascimento e Antônio Brito a respeito dessa aliança conjunta. Participaram também outros parlamentares dos dois partidos, tanto do União Brasil quanto do PSD. Na reunião de ontem, além dos deputados, participaram dessa reunião os ministros Celso Sabino, ministro do Turismo, e Juscelino Filho, ministro das Comunicações. Os dois ministros são do partido União Brasil e participaram tanto da reunião de segunda-feira quanto da reunião de ontem com o ministro Alexandre Padilha. O ministro Padilha está fazendo essas reuniões com líderes na Câmara, aliados de partidos, aliados do governo, e ele acaba fazendo esse repasse ao presidente Lula. Para discutir a sucessão da Câmara dos Deputados, o ministro Padilha deve receber ainda líderes de outros partidos, como do PP e do PDT, ainda esta semana. Na reunião de ontem à noite, com os ministros e com o Elmar Nascimento, participou também o líder do PP na Câmara dos Deputados, o deputado Dr. Luizinho. Ele acabou estando presente e o ministro acabou recebendo também o líder do MDB na Câmara, Isnaldo Bulhões, e os ministros Renan Filho, dos Transportes, e Jader Filho, das Cidades. Então, a articulação continua aqui a todo vapor. Provavelmente, o ministro tem aproveitado para receber essas lideranças, receber os parlamentares para discutir sobre esse assunto, já que essa semana é uma semana de esforço concentrado aqui em Brasília, por conta das eleições municipais, que já deve acontecer aí na primeira semana de outubro. O primeiro turno está marcado para a primeira semana de outubro e essa provavelmente é a última semana da casa cheia aqui na capital federal. Muito obrigada, Aline Beckett. Daqui a pouco você volta com mais informações aí de Brasília pra gente. Amanda Klein, Elmar Nascimento é aquele jogador que não desiste, né? A gente viu agora essa tentativa de convencer o governo que ele é a melhor opção para suceder Arthur Lira. Você comentava agora há pouco sobre a atuação dele na votação do projeto de lei na anistia, demonstrando força também para conduzir essas discussões. E aí, está funcionando, na sua opinião, essa tentativa de se manter no páreo com força? Hugo Mota não tem tanta preferência assim? Qual é a sua análise? Ainda não se sabe ao certo, Lula. Acho que, assim, Lula não, Olívia, juntou a fome com a vontade de comer. Eu quis dizer, eu ia falar que o Elmar tem um encontro marcado com o presidente Lula hoje. Mas, voltando ao meu comentário, juntou a fome com a vontade de comer em que sentido? Porque o Gilberto Kassab se sentiu muito alijado nessa história. Ele é o grande apoiador e fiador da candidatura do Antônio Brito, que é o líder do PSD, muito popular, principalmente no baixo clero, e que até a segunda ordem era o candidato preferido do Planalto também, antes do Hugo Mota entrar no jogo, voava ali por baixo dos radares e acabou sendo adotado como candidato oficial do Arthur Lira, que deixou outro aliado de primeira hora na praia, que foi quem? O Elmar Nascimento. Então, Elmar Nascimento e Antônio Brito se juntaram, formaram essa espécie de parceria e consórcio, dizendo, olha, o mais viável lá na frente, lá para outubro, a gente decide quem será o candidato. Portanto, eles estão atuando em várias frentes para rachar o Centrão. E houve, de fato, esse racha no Centrão. Isso que é o mais importante. Eu acho que ainda tem muita água para correr debaixo dessa ponte, Lívia.
Pois é, a disputa realmente é muito acirrada, como era de se esperar, né? Há um consenso de que o candidato de Arthur Lira será o candidato eleito, mas não quer dizer que será fácil. Elmar Nascimento investiu muito tempo e dinheiro nessa candidatura, nessa pré-campanha, digamos assim, para ser o escolhido de Arthur Lira. A gente precisa lembrar que nas festas de São João organizou viagens, recebeu deputados, enfim, ele realmente dedicou boa parte do seu tempo desses últimos meses para viabilizar a sua candidatura. E por motivos que, no fundo, a gente desconhece os detalhes, ele foi preterido e Hugo Mota, então, que corria ali debaixo do radar, ou talvez nem tão debaixo do radar assim, acabou sendo escolhido por Lira. Agora, União Brasil, partido de Elmar Nascimento, já vem flertando com essa aproximação do governo há muito tempo. A gente precisa lembrar que União Brasil, ele, comandado por Antônio de Rueda, vinha tentando se articular até numa grande federação com o PP, né, o Progressistas e os Republicanos, e depois acabou isolado numa posição e tentou retaliar esse isolamento, sinalizando para o governo Lula. Ou seja, mostra que não tem ali um perfil definido, vai pegar o caminho que for mais benéfico para ele e não pensando numa estratégia de partido, de fortalecimento do partido, de união do partido em torno de uma ideia.